Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando pela TV Câmara de Pouso Alegre, canal 18.2, mais uma edição do Papo da Hora. Eu sou a professora Leila Latuf e estou aqui com vocês para trazer temas que atravessam a nossa vida, batem à nossa porta e que muitas vezes não sabemos compreender e nem explicar muito bem. Hoje nós faremos um programa diferente. Nós traremos dois temas, que será conduzido em cada bloco. No primeiro tema, nós vamos falar de envelhecimento e qualidade de vida. No segundo tema, nós vamos falar sobre o mal de Alzheimer. E para tratar desses temas, trazemos uma especialista de Pouso Alegre, a doutora Débora Ávila de Carvalho, médica geriatra e gerontóloga titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e especialista pela PUC do Rio Grande do Sul, residência em clínica médica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e graduada pela Universidade Estadual do Espírito Santo. E para dividir conosco a música, trazemos o músico Roger de Assis. Pode ser tempo de esperar, parar pra ouvir coisas que o silêncio diz ao pé do ouvido da gente. Pode ser tempo de deixar acontecer, desacelerar a vida, vai além desse instante. E não é de chegar primeiro, mas é de continuar no compasso da canção, na hora e no lugar. E não é de chegar primeiro, mas é de continuar no compasso da canção, na hora e no lugar. Pode ser tempo de esperar, parar pra ouvir coisas que o silêncio diz ao pé do ouvido da gente. Pode ser tempo de deixar acontecer, desacelerar a vida, vai além desse instante. E não é de chegar primeiro, mas é de continuar no compasso da canção, na hora e no lugar. E não é de chegar primeiro, mas é de continuar no compasso da canção, na hora e no lugar. Obrigada, doutora Débora, pela presença aqui. Para a gente é muito importante, né, para a gente poder falar sobre dois temas tão importantes, tão delicados e que estão dentro de nossas casas, né? Falar sobre envelhecimento e qualidade de vida é um desafio hoje para a humanidade, né? A gente sabe que qualidade de vida é uma questão muito pessoal, né? Muito delicada, porque atravessa diferentes aspectos de cada um, né? De acordo com os especialistas da Organização Mundial de Saúde, que definem qualidade de vida como uma percepção do indivíduo e sua posição na vida, no contexto da cultura, de como vive, dos sistemas de valores, né, da sociedade, né, dos objetivos, de padrões e preocupações de vida. Ou seja, isso é muito
particular, né? Ainda, alguns especialistas dizem que o conceito de qualidade de vida está muito relacionado à sensação de bem-estar, de ter autonomia, independência, satisfação pessoal, questões pertinentes a cada um de nós que dizem respeito separadamente a questões, digamos assim, que não atendem a todos do mundo, né? Assim, a nossa preocupação no Brasil é completamente diferente da preocupação de outros países, né? Então, a gente vai falar de qualidade de vida, não tem como não falar da questão do envelhecimento, que atravessa hoje uma situação, digamos assim, de uma quantidade de idosos no mundo cada vez maior. Isso é fato. E aí, doutora Débora, eu queria começar perguntando para a senhora, a gente sempre acha que envelhecer significa atingir a idade, contar os anos, né? 50, 60, 70. Será que envelhecer é só isso? Ou a saúde do corpo também é um sinônimo de envelhecimento, independente da idade? Primeiro, eu queria agradecer a Leila, né, a possibilidade de estar aqui hoje conversando sobre um assunto tão relevante, tão presente, né, como você disse, no dia a dia de todo mundo, né? Eu acho que é importante isso. O envelhecimento pode ser visto de diversas formas. E por que hoje ele é tão presente? Porque realmente houve um envelhecimento mundial, né? Então a gente sabe que envelhecimento ele pode ser visto em questões de grupos de pessoas, que seria esse envelhecimento populacional, e que é o que nós estamos vivendo a partir do final do século passado, metade do século passado, dos anos 50 para agora, nós tivemos um envelhecimento populacional global de uma forma muito extensa, inclusive pegando países pobres, né, em desenvolvimento e de uma maneira muito rápida. Então pegou todo mundo despreparado. Então o envelhecimento passou a ser pauta de uma discussão diária, né, dada essa mudança do perfil demográfico mundial, né? Então, além desse envelhecimento populacional, que foi essa mudança de você vê mais velhos até do que crianças hoje em dia, você pode falar no envelhecimento como um processo individual, que aí sim seria onde está cabendo essa questão sua. São os anos que determinam o envelhecimento ou você teria que ter o padrão saúde? Então hoje a gente sabe que existe uma maneira, né, de perceber o envelhecimento só como um fator de tempo. Então o que seria? Seria o envelhecimento cronológico. Então seria contar os tempos e aí a gente diz a nossa idade. Isso basicamente é uma convenção, né, em termos de políticas públicas de saúde, não é o mais importante, mas ele dá noção de quais as doenças que são mais prevalentes. Então a gente viu que com isso, a partir do envelhecimento populacional, nós deixamos de ter tanta doença infecciosa e passamos a ter as doenças crônicas, né, como hipertensão, diabetes e uma das doenças degenerativas muito prevalente, que é a doença de Alzheimer. Então esse envelhecimento cronológico, que é contagem de tempo, mostrou que com a passagem do tempo, com a idade, algumas doenças predominam nessa faixa e de vida, né? Agora, mais importante de envelhecimento seria você falar no envelhecimento biológico. Então, o que seria o envelhecimento biológico? São a maneira de que o passar dos anos interfere em cada indivíduo de uma maneira. Então nós teríamos que definir aí duas coisas que eu acho importante, que é a senescência e a senilidade. Então senescência seria um processo de envelhecimento normal. Então conforme passam os anos, né, e a gente percebe que algumas coisas vão se tornando diferentes e perdendo a reserva funcional. Nós vamos gastando aquilo que a gente adquiriu na nossa formação. Aí a gente poderia pensar, quando será que começa o envelhecimento, que é esse processo do ciclo, né, vital? Ele começa quando o ser humano passa na idade adulta a fase reprodutiva. Então, em torno dos 20 anos, quando a gente entra na fase reprodutiva, a gente já começa a ter um envelhecimento.
Então é interessante, né? Pensar que todo mundo fala assim, então, na realidade, o envelhecimento é o processo que ocorre durante a vida. Durante a vida. E que vai nos levar a uma fase do ciclo da vida que é a velhice. Então, nós, temos que encarar uma maneira de viver a velhice, uma maneira de lidar com esse envelhecimento. Envelhecemos todos os dias. Todos os dias. E interessante é isso, que o envelhecimento ele se dá de maneira muito heterogênea. Então, muitas vezes eu olho e falo assim, nossa, não parece que tem 40 anos. É essa não questão. Parece. Então, o que é essa questão? É porque o envelhecer é heterogêneo, ele depende de vários fatores. Ele depende de fatores genéticos, que é a bagagem que a gente tem da herança dos nossos pais, da nossa família. E ele também depende de fatores nossos de vida, então estilo de vida, né? Então a quais os fatores que eu me expus e como o meu organismo eu levo a vida. Lidou com isso. Que não deixa de ser a busca por uma qualidade de vida. Por uma qualidade de vida, que é o estilo de vida. E fora isso, quer dizer, para você, nesse processo de envelhecimento, tem a própria resposta heterogênea do indivíduo. Então, eu posso envelhecer mais a minha pele e menos o meu aparelho cardiovascular. Outro tem mais, por isso que algumas pessoas têm mais problema de coração, outros mais problemas de articulação. E todos são de 40, 50, 60, 70 anos. Então, porque o envelhecimento tem essa característica, ele é heterogêneo entre as pessoas e no próprio indivíduo. Antes da gente entrar nessa questão, doutora, da qualidade de vida, que eu acho interessantíssimo, porque é fato, envelhecer, se não morrermos antes, vamos envelhecer. Então, que pelo que eu estou entendendo, também é fato, que temos que cuidar da gente, para que possamos chegar, quanto mais velhos pudermos estar, da melhor forma, né? Com a qualidade de vida. A medicina faz de tudo para a gente não envelhecer, né? Nos mantém bem, com uma melhor qualidade de vida. Cirurgias cardíacas, né? Que antes não tinha, hoje tem, cremes e uma série de outras questões. Ou seja, e a gente aproveita, claro, quem pode, quem tem essa facilidade, de usufruir de tudo que a medicina nos dá. Doutora, nós temos medo de envelhecer? Então, isso é uma questão interessante. Eu acho que, na realidade, a gente não tem medo de envelhecer. A gente desconhece e tem um pouco de dificuldade de aceitar a velhice como um ciclo que faz parte da vida, né? A gente tem a criança, o adolescente, o adulto e nós temos os velhos. E a velhice é uma parte do ciclo da vida. Ela tem características próprias, né? E como você falou, quer dizer, a gente não quer envelhecer. Esse não devia ser o mote. Eu devia querer envelhecer com menos perdas possíveis para eu ficar o maior tempo da minha vida apto, independente e autônomo. Então, isso é fundamental quando se diz o anti-envelhecimento. Não, isso é importante para a gente enquanto geriatra, que nós não somos a favor do não envelhecimento. Nós lutamos por um envelhecimento com maior qualidade. Então, a gente não quer acrescentar anos à vida, nós queremos acrescentar vida aos anos. Então, nós queremos que, apesar das doenças crônicas prevalentes, tornar possível que mesmo com elas a gente lide bem a ponto de não ter o impacto das complicações dessas doenças e com isso as incapacidades ou as deficiências, porque mesmo com deficiência a gente ainda luta para que ela não seja incapacitante. Então, aí, essa é a questão da geriatria. Não é não envelhecer, é envelhecer bem. Envelhecer, ou seja, se eu estiver errada, a senhora me corrija. Envelhecer com qualidade. Ou na busca de uma vida melhor, de uma qualidade de vida. Então, hoje o que a gente vê, inclusive a Organização Mundial de Saúde, nós tentamos várias vezes, primeiro quando houve a mudança da definição de saúde, que era só ausência de doença. Hoje a gente sabe que saúde é um bem-estar
físico, mental e psíquico. Então, quer dizer, quando a OMS viu que era uma coisa muito mais ampla, com uma dimensão muito grande, né, o que aconteceu? Começou a se tentar achar outras maneiras de lidar em termos de política pública e de como lidar com esse processo de envelhecimento tão rápido que a gente teve. Então, se aventou a possibilidade, primeiro, qualidade de vida. E aí a gente caiu naquele viés que você falou logo de início. Ela é muito subjetiva, muito individual, muito difícil de trabalhar em termos de impacto populacional. Aí se percebeu, então vamos falar em envelhecimento saudável. Aí viu que também a gente ia cair mais num viés biológico da saúde. E a saúde hoje é definida como um bem-estar físico, psíquico, mental, social. Então, é um complexo de fatores que está envolvido para você ter saúde. Então, hoje a gente trabalha em cima de envelhecimento ativo. Então, quer dizer, envelhecer bem hoje é ter a busca de valorizar o envelhecimento ou a velhice como uma conquista, tá? E como possível de se otimizar o que isso resultou e assegurar a saúde, a participação, que foi ver o idoso como pessoa ativa, como ser ativo e não como ele era posto passivo. Os outros lutam por ele, pelos velhos, porque eles são inativos, eles são marginalizados. Hoje ele é visto como parte desse processo. O idoso com certa autonomia. Com autonomia e independência. E com segurança, que aí cai nas coisas de lutar pelos direitos e assegurar esses direitos. Então, assim, objetivamente, o que a gente deve como devemos eliminar e prevenir, ou o que devemos fazer nós para chegarmos nesse envelhecimento ativo? Começar desde cedo, né? Hoje... O que eu deveria fazer aqui, a minha meia-culpa? O que eu deveria... Então, além de comer bem, eu já sei que a senhora vai falar. Então, além de comer bem, com qualidade, que mais? Então isso aí você tem que pensar em termos assim, a gente fala na área médica, né, a gente fala em prevenção. E tem estágios de prevenção. Então tem prevenção primária, secundária, terciária. Isso é difícil. Não, se a gente for pensar, prevenção primária é assim, seria promoção de saúde. Então eu sou uma pessoa saudável, rígida, tudo, e quero continuar assim. Então não tenho doenças. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com fatores que melhorem a minha qualidade e diminuam meus fatores de risco. Então eu vou viver de maneira a ter uma alimentação saudável, a evitar o sedentarismo, que seriam as atividades físicas, né, e a prática do exercício físico. Eu teria que tentar buscar não me expor a coisas lesivas como álcool, drogas, como o fumo, né? Então evitar o fumo, tentar manter o peso, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença que predispõe a uma série de riscos, então eu teria que buscar um peso ideal, né? Teria que me cercar de alguns fatores e buscar a redução do estresse, porque eu sei que o estresse é também prejudicial muito para a nossa saúde, inclusive para a parte imunológica, de como eu vou responder às outras, à doença. E também me cercar de um bem-estar emocional e psíquico e me sentir realizada, me sentir feliz, conseguir uma realização profissional, além de me cercar de amigos e apoio familiar. Então você vê como é complexo o equilíbrio para eu manter um bem-estar. Não é fácil. Agora, isso é só para a gente não ficar doente. Isso é uma vida regrada, né? Tá vendo? Regradíssima. Eu preciso rever meus conceitos. Agora, assim, então, mas espera lá. Isso eu estou falando de uma pessoa saudável. Agora, e se eu tiver uma doença? E se eu for hipertenso, aí tem que o cuidado diabético, dobrado. O cuidado dobrado. Aí eu tenho que me cercar do suporte do cuidado médico. Aí eu tenho que procurar um médico, ver a fisioterapia, cuidar redução de gorduras, doces, né? Então eu vou tratar da patologia específica com um ótimo controle para eu não deixar que essa doença, que é uma doença crônica, como a gente falou no início, que o idoso, o velho, vai ter as doenças crônicas, que são doenças que se
se perpetua para o restante da nossa vida, então eu vou ter que ter um bom controle, eu vou ter que conhecer aquilo e me cercar de profissionais que possam fazer com que isso não complique. Mas e se complicar? Eu também tenho recurso. Então, eu posso, daí, prevenir o impacto desses prejuízos. Então, se eu tive uma fratura de colo de fêmur, eu tenho que tentar reabilitação. Se eu tive um AVC, eu vou e tento fazer com que esse impacto dessa deficiência não me incapacite. Então, os diferentes estágios e as diferentes pessoas vão necessitar de buscar coisas para que se mantenham ativos e saudáveis. No envelhecimento, tudo isso é muito comum, muito prevalente, então eu tenho que fazer. Assim, a senhora falando, me parece assim, ser assim, extremamente assim, de bom senso, lógico, a gente entende, né? Fica uma questão, é claro, fica uma questão óbvia, mas a gente sabe que não é assim. No seu dia a dia, na sua vida, na sua clínica, essa conscientização existe? Porque para isso tudo eu preciso estar consciente de que se eu quero ter lá na frente uma qualidade de vida, uma vida boa, né? Eu preciso começar desde cedo, como a senhora mesmo disse. Então eu preciso ter essa consciência de que eu preciso mudar alguns hábitos que podem não me ajudar a chegar lá da melhor forma. Essa consciência existe? A senhora, dentro desse seu mundo, da sua profissão, a senhora vê essa consciência com facilidade? Não, eu acho assim, que a consciência muitas vezes existe, né? Mas é difícil de implementar. Muitas vezes eu quero as coisas, mas é difícil de eu conseguir chegar lá. Tá? Então a gente vê que hoje no consultório, muitas pessoas, apesar, né, de eu, como geriatra, muitas vezes eles aparecem uma pergunta muito comum: quando que eu devo começar a ir a um geriatra? Né? E então, quando? Isso é assim, se a gente for falar em geriatria, o geriatra é o médico clínico do idoso, que está capacitado para lidar com a complexidade e o que o idoso tem enquanto patologia. Mas, e hoje no Brasil são muito poucos, tá? Hoje no Brasil, para você ver titulados, nós temos por volta de 2.500 geriatras. No Brasil todo? No Brasil. Em Minas, isso é dado de 2017. No Brasil, nós temos, no Minas, nós temos 327. No estado inteiro? No estado inteiro. Então, se a gente for ficar só dependendo do geriatra para ter um bom envelhecimento, a gente não vai ter. Então, eu tenho que pensar isso, mas eu posso ir ao geriatra desde que eu tenha acima de 65 anos ou até antes, se eu tiver um envelhecimento precoce, que seriam múltiplas patologias, muito remédio, né, doenças que são prevalentes como diabetes e hipertensão. Então, eu vou lá no geriatra e ele pode me ajudar a gerenciar a minha saúde, tá? Sabe como é que eu vejo o geriatra? E se eu estiver errada, me corrija, por favor. Aquele médico que consegue me ver por inteira. Essa é a ideia que eu tenho do geriatra, aquele que consegue tirar de mim todas as informações necessárias para ver como é que está o meu corpo, a minha vida, como é que eu estou. Essa é a ideia, é como se eu pudesse ver aquele médico completo, aquele médico que antigamente existia e que hoje, cada vez menos, né, porque em função das especialidades, eu vejo o geriatra andando de outra forma e eu acho isso fantástico. Mas ninguém quer, pelo jeito, né? Parece que não tem muita... Então, não, assim, ninguém quer, quer dizer, existe uma dificuldade de achar profissionais que se envolvam com essa área, porque a medicina hoje seria entrar em outra discussão. Sim, claro, mas realmente o geriatra é isso, é um clínico por formação e um clínico capaz de ver o idoso não só no seu contexto físico, por isso a gente está ligado à gerontologia, que estuda o envelhecimento nas outras áreas de conhecimento científico, né? Porque a gente vê, inclusive,
Ele dentro do contexto familiar, dentro do contexto urbano, como é que ele se locomove, quais são as capacidades funcionais. Então, além da saúde como uma doença biológica, exato, a gente vê de outra forma. Como se extrapolasse só a questão objetiva da doença. Da doença e do órgão específico afetado, mas sim a repercussão daquilo na vida do paciente como um todo. Então, a geriatria vê isso. Mas voltando um pouquinho para aquilo que a gente tinha passado, quer dizer, existe uma consciência hoje muito maior do que é envelhecer, de quais são as consequências, de como é, mas existe ainda um medo e uma preocupação por falta, muitas vezes, de informação, de políticas que priorizem, né, o bem-estar, não só do idoso, mas durante esse processo de vida, né? Então, é muito fácil eu chegar e falar para o paciente, olha, se você tem que comer fruta, verdura, legumes, beber bastante líquido, fazer exercício. Aí ele levanta da cama às 6h30 da manhã, corre, se arruma, vai para o trabalho, tem 15 minutos a 1 hora para almoço, então ele tem que comer fast food, né, que é muito mais barato do que comer uma comida saudável. Ele tem que tomar um refrigerante porque o suco é mais caro. Então, ou seja, nós estamos, não é só uma consciência e uma coisa do indivíduo tornar possível isso, mas nós temos também os outros problemas que dificultam. Então, hoje na prática clínica a gente vê que as pessoas estão mais conscientes e estão buscando sim chegar melhor na idade da velhice, né? Doutora, para fechar o bloco, a senhora colocou políticas públicas. O que falta? Tocando nesse ponto. Então, falta isso, quer dizer, a gente vê a saúde como um fator, uma coisa multidimensional. Eu não posso tratar a saúde só como um fator biológico. Eu preciso da área econômica discutir o que é alimento saudável, no que vai poder investir, o que nós vamos taxar, se nós vamos fazer como a gente está fazendo, que o refrigerante de menos ml é mais caro do que o mais, ou seja, eu estou estimulando o consumo de coisas insalubres, né? Eu preciso ver, por exemplo, na produção de alimentos, quer dizer, eu posso liberar, como está sendo liberado agora, agrotóxico. Então, tudo isso envolve uma política de saúde, né? Agora, a política de saúde do idoso, que também é uma coisa que vamos dizer, que desde aqui no Brasil começou em 1994, né, quando a gente teve a primeira lei da política de idoso, depois em 2003 foi o marco regulatório, que é o Estatuto do Idoso, então nós tivemos uma mudança substancial, criou conselhos nacionais para discussão, né, com participação das pessoas, então foi uma coisa que estava caminhando muito bem e a gente está vendo agora uma certa descaso, né, que a gente acha que pode impactar negativamente. Mas a política de saúde tem que ser vista de todos os lados, com a maior capacidade de abrir o leque e não fechar só para a abordagem de doença. Ok, obrigada, doutora. Meu arte dominador dizia que eu ia ser seu dono e nessa eu dancei. Hoje no universo nada que brilha cega mais que o seu nome. Fiquei mudo ao lhe conhecer, o que eu vi foi demais, vazou por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto e na fronteira de um oásis meu coração em paz se abalou, é surpresa demais que traz isso. Ainda bem que eu sou Santos e mesmo quando ele não vai bem, algo me diz em preto e branco que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo, boa noite. Quem não tem pra quem se dar o dia é igual à noite. Tempo parado no ar há dias, calor, insônia ou noite. Quem ama vive a sonhar de dia, voar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia com a fome, com a fome.
Se vem lá das alturas com agruras ou paz, ó meu bem, serei seu guia na terra, na guerra ou no sossego. Sua beleza é o cais, eu sou o homem que pode te dar além de calor, fidelidade. Minha vida por inteiro eu lhe dou, minha vida por inteiro eu lhe dou. Minha vida por inteiro eu lhe dou, minha vida por inteiro eu lhe dou. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Sou o delegado José Walter, da Polícia Civil de Pouso Alegre. Estamos aqui para dar dicas de segurança para a população. Desconfie daquilo que é muito fácil. Se você for fazer algum negócio, cheque as informações, procure saber a procedência, procure evitar dar sinais em dinheiro ou fazer depósitos em boletos bancários para pessoas que você não conhece. Anote o número da conta, da agência bancária, a bandeira do banco. Se cerque dos cuidados para você evitar de cair num golpe. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Chumbiru, chunde tunda chumbiru, chumbiru, chunde tunda chumbiru, chunda tunda, chunda tunda tunda. Chora, disfarça e chora. Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra. Ó triste senhora, disfarça e chora. Todo pranto tem hora, e eu vejo seu pranto cair num momento mais sério. Olhar, gostar só de longe, não deixar ninguém chegar perto. E o seu pranto, ó triste senhora, vai molhar o deserto. Chumbiru, chunde tunta tundiru, chumbiru, chundarunda chudiru, chunde dunda, chunde dunda dundo. Bom, agora vamos tratar sobre o mal de Alzheimer.
uma doença neurodegenerativa que acomete os idosos, né? Principalmente os idosos, né? Que a gente sabe que um dos principais sintomas é a perda progressiva da memória. Mas é uma doença cheia de particularidades e isso, doutora Débora, que vai trazer essas informações para a gente. A Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, esse é um site que eu acho que é importante vocês saberem, porque ele diz aí uma série de informações, ele traz uma série de informações sobre o Alzheimer. A Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, estima que mais de 1 milhão de pessoas sofrem de Alzheimer. A perda de memória, da linguagem e da razão fazem com que o doente seja incapaz de cuidar de si mesmo. Doutora Débora, quais são os principais sintomas e estágios e o que é realmente a doença ou o mal de Alzheimer? Leila, é assim, a doença, a gente chama de doença de Alzheimer, Ok. tá? Então, a doença de Alzheimer realmente é uma doença neurodegenerativa, ela é progressiva, irreversível, né? E ainda incurável, tá? Ela é uma doença que é prevalente e acontece em pessoas, na maior parte das vezes, acima de 60 e 65 anos. Tá? Ela é uma doença que ela é lenta e muitas vezes a gente, quando tem a manifestação clínica, que seria isso, né? Que depois a gente vai falar que seria a demência, né? Que é importante a gente saber, né? Que demência, a mais comum é a demência de Alzheimer, né, da doença de Alzheimer, mas tem outras causas para a gente ter a demência, que é a perda das nossas capacidades cognitivas, com a nossa capacidades superiores cerebrais, que faz a gente lidar com o dia a dia e conviver e ser o que nós somos como humanos, né? Então, na realidade, quando a gente chega nessa fase da manifestação clínica da demência, essa doença já começou muito antes. E a gente ainda hoje não tem marcador biológico ou como fazer o diagnóstico num estágio precoce antes da manifestação clínica. Essa é uma das dificuldades nossas. Então, qual seria essa manifestação? A demência. Como você falou, primeira coisa, começa a queixa da memória, no caso da demência de Alzheimer, né? Nós estamos falando especificamente. Então, você começa esquecendo, né? Primeiro, o esquecimento de pequenas coisas, de um nome, de um dia, de um compromisso, de onde guardou as coisas. E esse esquecimento vai progressivamente acontecendo e começa a ser acompanhado de outros domínios que a gente chama domínios corticais superiores. Então, no caso, por exemplo, eu começo a ter dificuldade de orientação. Eu não sei mais muito bem que dia que que horas que é do dia. Então, a parte da orientação temporal começa a ficar um pouco complicada. E, fora isso, orientação de espaço. Eu vou num lugar conhecido, fico com dificuldade, começo a me perder, achar difícil de encontrar onde eu vou, os lugares que eu ia com facilidade. Fora isso, a gente também começa a ter dificuldade de linguagem. Eu não consigo mais achar a palavra correta, eu começo a ter dificuldade para montar frase, para tentar usar a linguagem de uma forma correta. E junto com isso, então você está vendo, então a demência é um conjunto de sintomas. E fora isso, eu posso também ter a disfunção executiva, eu não consigo mais planejar. Então eu falo assim, eu vou viajar. Aí fica difícil, eu não consigo pensar na mala, eu não consigo pensar em roupa de frio, eu não consigo mais planejar e ter essa coisa complexa que é o desempenho executivo. Então, quando eu começo a doença, eu posso começar com a memória, e aí vão aparecendo esses outros comemorativos. Aí sim eu estou frente a uma demência de Alzheimer. Entendi. Tá? Entendi. Então, muitas vezes a preocupação, todo mundo, eu esqueci isso. Hoje a vida é muito atribulada, nós temos muitas informações ao mesmo tempo e a gente sabe que a senescência, né, que é o envelhecimento normal, o envelhecimento do cérebro, ele causa por si só algumas modificações. Uma delas é esquecer, eu começo a ter dificuldade de guardar coisas que são informadas ao mesmo tempo, então esse
essa capacidade de memória distribuída, né, dividida, que a gente chama, diminui na idade. Eu tenho dificuldade de memória de novas aquisições de coisas muito diferentes, então eu preciso trabalhar mais para adquirir do que na idade adulta. Então, uma queixa de memória isolada não é Alzheimer, mas é importante que, se eu tenho mais de 60 ou 65 anos e começo a perceber que eu estou diferente do que eu mesma, eu não posso falar, mas não sei, o meu primo lembra número de telefone de todo mundo, mas vai ver que a vida inteira ele lembrou o número de telefone, e eu nunca lembrei número de telefone. Então, isso não é um marcador que deve ser visto a memória comparada com os outros, e sim comigo mesma. Então, se eu estou com uma queixa de memória, estou percebendo alguma coisa, é bom procurar um profissional para ir ver e avaliar esses comemorativos, tá bom? Se isso tudo preenche. Agora, fora isso, ainda tem um pouquinho mais. Na doença de Alzheimer, também tem algumas alterações no sono, então eu começo a mudar meu sono, né? Então eu posso ter insônia, ficar ativo, ou ficar com sonolência, né, mais do que eu era antes. Eu posso ter distúrbio de humor, então eu começo a ficar mais ansiosa do que eu era, começo a ter sintomas de depressão, começo a, de repente, ficar com comportamento diferente, que é outra mudança que também acontece. Então eu passo a ter um comportamento mais agressivo, mais irritadiço, mais... Então, você vê que mexe com o quadro todo. É um quadro. Então, não adianta a gente ficar estressado e preocupado, como memória é um marcador de doença de Alzheimer. Entendi. Ela deve ser acompanhada e avaliada por um profissional para que se coloque isso dentro do contexto e veja se realmente é ou não uma doença. Pegando o gancho, a senhora disse que é uma doença incurável e que a gente tem dificuldade de se marcar logo no início. Mas se a gente consegue perceber essas mudanças, essas diferenças, né, de comportamento, de memória, o tratamento é mais eficaz? Como é o tratamento nessa questão? Então, como qualquer doença na área médica, né, quando eu ainda não tenho um tratamento eficaz do ponto de vista de mudar a história natural dessa doença, que seria a cura, né? Eu tenho maneiras de abordar que vão criar um impacto muito grande e mudar a qualidade da pessoa que tem essa patologia, essa doença. Então, no Alzheimer, a gente fala que a principal coisa é você prevenir. Existem fatores que são imodificáveis. Por exemplo, qual o maior fator de risco para ter Alzheimer? É o envelhecimento. É a idade. Então, a gente sabe que a partir dos 65 anos, cada 5 anos duplica meu risco de ter Alzheimer. Vixe. Então, só ficar velho já é um risco para se ter a doença de Alzheimer. Mas tem outros fatores que podem ser modificáveis. Então, por exemplo, um deles é uma política pública, a escolaridade, porque a gente sabe que quanto maior o nível de escolaridade, mais eu desenvolvo o meu cérebro, mais eu tenho tecido que eu posso perder sem impactar no meu desempenho funcional. Uma perda que não vai me tornar uma pessoa incapaz. Me perdoe, explica, por favor, que eu não entendi. Mas eu tenho tecido, como... Explica, assim, por gentileza. O cérebro é um tecido plástico, certo. Ele vai se formando e desenvolvendo as áreas e as aptidões. Então, se eu tenho muitas aptidões, eu posso perder algumas e não me tornar incapaz. Entendi. Então, não é que a doença não está acontecendo, porque o que é a doença de Alzheimer? É uma degeneração cerebral. Da onde? De áreas específicas do lobo temporal. Começa por lá, depois generaliza. Então, é o hipocampo, é o córtex entorrinal. Então, assim, quer dizer, essa área, mesmo sendo acometida, ela vai ser ainda capaz de lidar com as nossas capacidades. Então, uma das atividades importantes seria a escolaridade e, com isso, a atividade cerebral. Então, nessa atividade mental, né, inclui todos os tipos de tarefas, desde tarefas domésticas, uso de tarefas manuais, leitura, a música e o exercício físico enquanto
uso também de atividade cerebral. Então, o exercício físico, além de ser bom para a prevenção de doenças orgânicas, também é para a parte cerebral, porque ela ativa muitas áreas cerebrais. Então, isso são estudos que mostram atividade física e exercício, impacto como proteção para a doença de Alzheimer. Tá? Eu li a respeito sobre isso, dizendo o seguinte, que uma das possibilidades de se prevenir ou de se retardar ou de se minimizar a doença de Alzheimer seriam atividades que a gente até então nunca tinha feito. Por exemplo, um estudo de uma língua, a música, seriam como se fossem atividades novas, das quais nós não estamos acostumados a fazer, que não é algo já que faz parte da nossa vida. Isso é verdade? É verdade, tanto é a importância aí da colocação do velho, né, do idoso, dentro de um contexto intergeracional. Porque se eu tiver troca, se eu souber que a televisão agora não liga no botão, mexe vamos dizer, no controle remoto, eu vou aprender uma coisa nova. Isso eu já estou usando na área cerebral. Se de repente o celular mudou a vida das pessoas e eu aprender a lidar com isso, eu estou desenvolvendo meu cérebro. Então, tudo isso vai, de alguma forma, prevenir o processo. Não é bem prevenir, tornar o impacto da degeneração menor. E, com isso, te dá uma certa proteção. E isso tem a ver com o que a senhora falou lá no primeiro bloco, de um idoso ativo, independente, ativo, né, autônomo, participativo, ou seja... E com capacidade de decisão, autonomia, isso é muito importante. Agora, outros fatores importantes seria, né, redução de cigarro, né, o fumo tem que ser cessado, que ele é fator de risco para a doença de Alzheimer. As doenças que têm risco cardiovascular, como hipertensão, diabetes, são fundamental ter bom controle dessas doenças, porque são todas fatores que estão impactando no nosso cérebro. Então, se eu não posso trabalhar contra essa degeneração, eu vou trabalhar contra as outras coisas que vão ajudar e que eu posso prevenir. Então, eu não vou desgastar meu cérebro com coisas que eu posso retirar. Então, bom controle da hipertensão, do diabetes, retirada do fumo, redução de álcool, que álcool é um fator que agride nosso cérebro, né? E entre outras coisas, o hábito saudável, né, alimentar, a obesidade, que é um fator também de risco para a doença de Alzheimer. Bom, voltamos ao primeiro bloco. Tudo, ou seja, como como a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa e característica da idade avançada, se eu tiver prevenido durante esse processo ou controlado esses fatores de risco, eu vou ter chegado aqui melhor, e essa degeneração vai ter melhor impacto, tá? Então, assim, esse seria o tratamento de trabalhar sob fator de risco. Agora, quando eu falei incurável, todo mundo fala assim, poxa, então tem remédio? Mas tem remédio para Alzheimer, se é incurável, por que eu vou tomar remédio? É porque hoje a gente tem uma classe terapêutica, né, que são os anticolinesterásicos, são 3 drogas que a gente, usando, né, em estágios desde precoce até avançado, né, estágios iniciais a avançado, a gente tem uma redução, uma lentificação dos efeitos da progressão da doença. Então, vale a pena procurar, vale a pena usar, são medicamentos que ainda estão sendo distribuídos pelo sistema público de saúde e tem impacto importante nisso. Tá? E aí, não sei se você acha que vale a pena falar agora ou mais para frente, não sei se tem alguma coisa relacionada, mas que é o tratamento do cuidado. Então, tá? Esse tem um impacto muito grande no tratamento, na evolução da doença. Seria isso? Seria isso, então, o cuidado. Porque, sabe, doutora, eu acho assim, o cuidador, para mim, é a pessoa mais importante dessa relação com o portador da doença de Alzheimer. Por quê? Porque é ele que vai estar perto, observar, atender, ter paciência, né? Olhar com um certo, digamos assim, ele precisa ter calma, ele precisa ter consciência de que tudo aquilo que a senhora disse aqui, dos comportamentos, das mudanças, faz parte da doença.
porque eu vejo que o cuidador, de uma forma geral, claro, falando, se ele não tiver essa consciência, ele não vai ajudar. Eu queria que a senhora falasse um pouco da importância do cuidador. E às vezes eu fico pensando, doutora, até onde a família ela tem essa condição emocional de cuidar. Não sei se a senhora me entende. Até onde ela tem essa condição emocional de cuidar de um portador da doença de Alzheimer. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, é importante porque essa é a parte que a gente diz é o tratamento não medicamentoso da doença de Alzheimer. E esse é o impacto que a gente diria mais de 50% na evolução do paciente, em como ele vai minimizar o sofrimento, né? E esse sofrimento dele impactar no ambiente familiar. Então, é muito importante que, assim, o profissional médico, ou mesmo os profissionais da área de saúde que lidam com o paciente, tenham essa preocupação de fazer com que a família aceite, entenda, participe, porque é isso que vai fazer a diferença. Muitas vezes eu quero um remédio. Não, olha, ele está agitado, eu quero um remédio. Não, o remédio é eu estar perto e, de certa forma, eu ser uma extensão dele, né? Porque como ele está perdendo, eu vou ter que perceber e atuar de uma forma em que eu faça ele se sentir bem, né? Então, o cuidado, ele pode ser desenvolvido por uma pessoa da família, que seria o cuidador informal, que a gente chama. Então, são pessoas que dentro da família têm essa aptidão, ou então estão mais próximos, né? E vão ser capazes de lidar com isso, porque é isso que você tem que ver, né? Nós temos que ver se o cuidador, ele tem condições de lidar com aquilo, ou se ele tem que ter um suporte. Então, é muito difícil, muitas vezes isso é feito por não ter condições de achar um cuidador formal, que seria então eu contratar alguém que esteja fora daquele processo, que tenha um sofrimento menor quando vê ele esquecendo, porque imagina, né, você vê uma pessoa que até então foi seu companheiro, que no caso do marido, mulher, ou então que foi a sua referência, que é o seu pai, sua mãe, e perdendo aquele papel que você durante a vida inteira teve, então muitas vezes isso é difícil para você ver isso e lidar com o cuidado. Então, quando entra o cuidador informal, o formal, aí tem que ser esse cuidador já com treino, com conhecimento e com um perfil de perceber, de ter a empatia, a sensibilidade de perceber as necessidades e intervir de uma forma que gere menor sofrimento. Então, porque eu acho que a doença de Alzheimer acaba afetando a família toda, né, doutora? Principalmente em relação ao comportamento, né, do portador, né? Acaba afetando a família toda. Eu acho que o mais difícil é essa interação, esse olhar, né? Porque a gente tem que mudar o olhar. Por isso que eu vejo sempre que para a família, eu acho isso muito mais difícil, né? Ver uma mãe, um pai, que já não é mais aquilo que foi para a gente, né? E ver como a pessoa acaba perdendo, né, gradativamente, né, a sua potência de vida, né? Eu acho que isso, para mim, é uma das questões mais difíceis, porque o que eu tenho observado, e esse é um tema que a senhora sabe que é um tema caro para mim, o que eu tenho observado, na maioria das vezes, é que as famílias têm vergonha, me parece, não sei se eu estou certa, de assumir essa doença em família. A impressão que me dá que porque se não tivesse isso, talvez fosse um pouco mais fácil as coisas. Parece haver um tabu de ter alguém doente de Alzheimer na família. Não sei se a senhora vê isso. Eu acho que sim. Quer dizer, não sei se seria na realidade isso ou seria até um pouco de medo. Quer dizer, a partir do momento que eu aceito aquilo como sendo doença de Alzheimer, eu me coloco dentro de uma pessoa com um fator de risco, porque a gente sabe que o fator familiar existe. Se eu tenho a presença de um familiar com Alzheimer, principalmente de primeiro grau, eu estou mais suscetível a ter. Não quer dizer que eu vou ter, né? Não é hereditário, mas tem um caráter familiar. Então, assim, tudo isso
isso, e claro que eu acho que o estigma, né, quer dizer, da doença que a gente viu acontecer com a doença da AIDS e tudo, da doença de Alzheimer ainda é uma coisa muito mal vista em termos sociais, quer dizer, você está em um processo de perda. Nós vivemos numa sociedade em que o que tem valor é o ganho, né? Quanto mais eu ganho, de repente eu pego uma pessoa que está perdendo. O que é essa pessoa, né? Então é difícil, eu acho que por isso a importância de procurar apoio. Nessa hora, vai procurar um profissional da área médica, vai procurar os psicólogos, fisioterapeutas, tem muitos gerontólogos, né, que são esses profissionais da área médica e que estudam envelhecimento e que lidam muito bem, que são, assim, fundamentais, né? A gente sabe que a doença de Alzheimer deve ter uma abordagem multiprofissional, então o médico não é o único para lidar com isso, então é muito importante que a família tenha esse acolhimento para que ela seja, vamos dizer assim, de alguma forma empoderada ou sentir segurança para lidar com aquilo de uma forma menos de menor sofrimento, né? Maravilha, maravilha, doutora. Para a gente fechar, infelizmente, temos que fechar nosso papo. Eu gostaria que a senhora pensasse aí, pudesse deixar uma mensagem para quem nos ouviu hoje, né, para quem nos vê, né, sobre essa questão do envelhecer, o que a senhora poderia deixar para quem nos vê? Então, basicamente, eu gosto dos velhos, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender e acho que vai mudar muito, né, a nossa visão é a hora que a gente tiver orgulho em falar, eu sou velho, eu conquistei a velhice, ou seja, eu fui capaz de atingir, né, essa conquista que é ser velho. Então, acho que a partir desse momento, a gente vai conseguir lidar muito melhor com esse momento tão especial da vida. Poxa vida, parabéns, viu? Muito, muito legal. E eu aqui, para terminar, como não podia ser diferente, eu vou deixar aqui 2 dicas de leitura. São dicas que eu deixo aí acessível na internet, que é a primeira dica de saúde, da Biblioteca Virtual em Saúde, que vocês podem ver através do Google, né? Entrar Biblioteca Virtual de Saúde, vão ver o manual, né? É possível para a gente ter aí passos e atividades e como a qualidade de vida ou uma vida ativa, uma vida plena, se é possível, né? Para a gente poder conhecer um pouco mais sobre isso. E sobre o Alzheimer, o Manual do Cuidador, situações e cuidados práticos do cotidiano, da Universidade Estadual de Santa Cruz, que também está na internet, um manual muito interessante para o cuidador, acho que está aí acessível para todos, né? Eu acho importante a gente ter esses contatos. Eu posso fazer só uma sugestão também de um site que eu acho importante, seria a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Lá tem uma área que é específica para profissionais e também uma área que é para pessoas leigas. E lá vocês vão poder ter acesso, inclusive a achar um geriatra próximo, né, que seja titulado. Então são recursos importantes que eu acho que vale a pena também. Que também buscar pela internet. SBGG. sbgg.org.br. sbgg.org.br. Aí, dica para vocês. Bom, minha fala final, eu acho que a gente conseguiu trazer aqui um pouco da nossa proposta, falar do envelhecimento, falar da doença de Alzheimer, né? A nossa vida é única, né? E eu acho que a gente tem que ter amor por ela. A gente não sabe quanto tempo a gente tem pela frente, a gente só sabe o quanto a gente já viveu e de que forma a gente viveu. Então, ter consciência disso é fundamental, né? O cuidado com o idoso, o cuidado com o portador do Alzheimer, o carinho, o olhar, o respeito, né? A paciência, né? Essas foram algumas mensagens que tentamos trazer para vocês. Eu agradeço demais, doutora, agradeço o Roger
pela música, pela voz, pela partilha, e agradeço imensamente a companhia de vocês. Até o nosso próximo Papo da Hora. Um beijo a todos. Tudo de bom que você me fizer faz minha vida ficar tão rara. O que você faz me ajuda a cantar, põe um sorriso na minha cara. Meu amor, você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Quando te vejo não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara. Meu amor, você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Sorte de cara, sorte na vida, sorte de cara.